Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais um dia nos encontramos para fazer a liturgia do dia. E a nossa igreja recomenda para a liturgia de hoje a leitura do livro de Gênesis, no capítulo 6, do 5 ao 8, 7, capítulo 7, de 1 a 5, 10. O salmo de hoje é o salmo 28, 29. Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. E o Evangelho de Marcos, no capítulo 8, no versículo 14 ao 21. Vamos preparar para esse momento de conversa com Deus. Que Deus esteja dentro de mim. Como disse a Dinástia de Leora, porque eu não estou sozinho. Mas eu preciso desejar a sua companhia. Deus, eu desejo você dentro de mim, Deus. Venha ao meu encontro. Fica comigo, Deus. Para onde eu for, que o Senhor possa ir comigo também. E todo Evangelho proclamado é uma graça, é uma conversão anunciada. Que nós possamos pedir a Deus essa conversa, essa graça, essa conversão. Senhor, que eu renove a minha vida de fé no Teu amor e coloque sempre a minha confiança em Ti. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinha consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção, tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: por que não temos pão? Mas Jesus percebeu e perguntou-lhe: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis, nem compreendeis? Vós tendo o coração endurecido, tendo os olhos, mas não veis, tendo ouvidos, mas não ouvis. Não vos lembrais de quando eu reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolheis cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolheis cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. A autossuficiência, meus irmãos e minhas irmãs, chega ao máximo do homem que quer ser um semideus. Hoje a gente vê isso, essa leitura de Gênesis. Deus dá o seu recado à humanidade. Enquanto tiver um homem justo sobre a terra, vale a pena dar continuidade à existência humana. E Deus manda Noé construir uma barca. Ele é um homem justo aos olhos de Deus. E pede para separar os animais que ele criou e fez chover 40 dias e 40 noites. Veio o dilúvio. O dilúvio é a falta de cuidado com a casa comum. Escaparam apenas 8 pessoas. Está lá em Pedro, no capítulo 1 Pedro 3,20. Só escaparam 8. Será que Deus se arrependeu de ter feito o homem à sua imagem e semelhança? Claro que não, diácono. Lá em Números, no capítulo 26, verso 19, Deus diz: Deus não é homem para que minta,
nem filho do homem para que se arrependa. Lembra aquela questão? Deus não é homem. Deus é Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem para mentir. Não é? Uma canção muito bonita, né? Pois é. Então Deus, ele não esquece da sua promessa. Lá em Lamentações, no capítulo 3, 22, Deus diz assim: Deus quer a misericórdia e ela se renova cada manhã nas nossas vidas. Sua palavra é imutável, mas é também atual. Então não vá criando livro na sua cabeça, nem frase, o livro dos acrescentares, né? Não, crie não, viu? Cuidado com as suas criações. Olha a palavra de Deus aí, aprovada por nossa igreja, com todos os seus 73 livros, não precisa mais você criar nenhum livro. O livro de acrescentares não existe, viu? Presta atenção. E tem muita gente acrescentando as coisas nas escrituras por falta de conhecimento. O povo peca por falta de conhecimento. Verdade? Então Deus entra na história do homem e o acompanha como se fosse um deles. Esse termo de arrependeu-se é um termo chamado lá na antropopatismo, é atribuído ao sentimento de Deus de homem. Nosso Deus, ele é onisciente, mas ele age como se fosse um de nós, para aumentar a nossa intimidade com ele. Como é que está a sua intimidade com Deus? Como é que está? Todo dia fala com ele, de manhã e de noite, pede para ele caminhar com você, deseja a sua presença? Olhe, nosso caminho é esse, nossa meta. E o Salmo de hoje, Salmo 28, ele diz para a gente, bem claramente, que o Senhor abençoe com sua paz o seu povo. Então ele deseja que nós sejamos abençoados. E hoje o Evangelho de Marcos, no capítulo hoje, a finalidade desse evangelista é nos levar a dizer quem é Jesus. O capítulo 8 que nós acabamos de ler, nos capítulos 6 até o capítulo 8 que nós acabamos hoje de ler, de Marcos, nós temos duas sessões do mesmo tema, o pão. Tanto 6 como 8, né? Marcos mostra que Jesus, pela sua prática, como é que a gente deve fazer. Ele não se preocupa com o que ele fala, não, mas ele quer mostrar a praticidade da vida que leva a Jesus e nos ensina a ser prático também. Então, esses 30 anos da vida oculta de Jesus, esses 30 anos ele pôde ter um grande aprendizado, né? Inigualável aprendizado de Jesus, né? A gente sabe disso, 30 anos. Sua vida foi muito ativa nesses 3 anos que ele passou nos ensinando nesse reino. E depois disso, lembra que ele tinha uma vida muito agitada. Quando estava muito agitado, o que ele fazia? Parava. Ia subir o monte, ia falar com o seu pai. E hoje é esse relato. O relato de hoje é o embate com os fariseus e com aqueles que pediam um sinal para crer nele. Mas Jesus sabia a intenção dos fariseus. Ele nem deu atenção a eles, aqueles hipócritas. Ele foi para outra margem. E na saída de Marcos, que o Evangelho de Marcos fala, deixar claro que os discípulos, eles não tinham entendido a partilha do pão feita por Jesus. Não tinham entendido. Deus chama a atenção e diz: preste atenção, meu povo de cabeça dura, tome cuidado com o fermento dos fariseus, cuidado com o fermento de Herodes. Então esse texto de hoje, do capítulo 6 até o capítulo 8, é conhecido como a sessão do pão. Acontece lá no território dos judeus. No capítulo 6, ele alimenta 5.000 pessoas. No capítulo 8 aparece no Mar da Galileia, que é no território pagão. Um no território judeu, outro no território pagão.
E sobressai esses 7 cestos de cheio de pão, outros 12 cestos cheios de pão. O relato dos 12 cestos significa a totalidade do povo judeu. E o relato dos 7 cestos, a totalidade das nações da face da terra. E ele diz claramente, mas que o pessoal tenha cuidado com o fermento dos judeus, como nós também devemos ter cuidado com o fermento dos fariseus que nos cercam também, muitas pessoas. Herodes, ele tinha sede pelo poder, seu sistema é excludente, ele não partilhava nada, explorava o povo, acumulava riqueza, tudo para ele. Viu como ele morreu? O anjo do Senhor feriu ele e os vermes comeram ele todo. Então cuidado com o fermento dos fariseus. Cuidado, né? Os fariseus ele tem um conhecimento muito grande da teologia, por meio das interpretações da Sagrada Escritura e da lei mosaica. Então cuidado com esses fermentos, eles sabem muito, mas são hipócritas, é verdade. Ele utiliza a religião para massacrar e para oprimir o pobre. Então hoje também nós temos os fariseus ao nosso redor, muitos fariseus. Tem muita gente que ganha um salário mínimo, e fica reclamando, e quando você vai ajudar, me ajuda que eu estou ganhando um salário, esse cara precisa de ajuda não, já ganha um salário, hipócrita. Você ganha muito mais e fica querendo mais ainda. Deixa ajudar aquele pobre que ganha só um salário para viver. Dá para quê, Jesus? Já passou fome? Nunca passou fome, não? Eu já passei, eu sei o que é isso, viu? Então você precisa olhar mais para o seu coração e o coração do seu irmão. Nosso sistema político explora e o povo simples morre de fome. Então, cuidado com a hipocrisia desse povo. Cuidado com o seu julgamento. Jesus perguntou aos discípulos: vocês ainda não entenderam o que houve com o nosso coração? Entenderam não? E para os discípulos e para cada um de nós que não entendemos, pois nosso coração está duro ainda. Vou dar só uma cestinha, aquela cestinha vai valer para o mês todo. Hipócrita, pode ajudar muito mais. Cuidado para não ser ferido pelo anjo do Senhor, cuidado. É um alerta, é um momento de unidade, de oração. Marcos estava preocupado, utilizou Isaías no capítulo 6, verso 10. Tem olhos, mas não veem, tem ouvido, mas não escutam. A dureza do coração da gente, a dureza do coração dos discípulos, não permitia receber a grandeza da fruta da Eucaristia, do pão vivo. 12 cestos cheios de pão, 7 cestos onde nasce um povo no território pagão, um novo povo, uma nova vida. O sistema da partilha, meus irmãos, ainda está longe do horizonte, muito longe. Pena, né? Então deixemos-nos converter pela palavra e pela Eucaristia. São elas que limpam, que lavam e renovam o nosso batismo. O batismo é único, mas quando eu vou escuto a palavra de Deus, quando eu me alimento da Eucaristia, eu tiro toda a minha sujeira, tudo que está sujo, e tudo que estava velho se renova, fica novo. Precisamos construir um mundo, um novo ambiente com convivências novas, que não esteja demarcada pelo sofrimento, pela amargura. Vamos esquecer o que fez a vida de Herodes, ele não é referência para nós, não é referência. O Papa Francisco falou uma coisa interessante que a gente pode guardar no coração da gente. Se o mal contamina, o bem e o amor, a tolerância, o respeito, contaminam muito mais. Então, que você seja tolerante, respeite, seja amigo, ame o seu irmão, para que Deus possa
retribuir a você tudo aquilo que você precisa. Coloque agora tudo dentro do Sagrado Coração de Jesus, a sua vida e todo o seu ser. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor volte o teu rosto para ti e te dê a paz. Que o Senhor te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Tenha um dia alegre e feliz.